enfrentando bárbaros e usurpadores nas fronteiras e súditos rebeldes em Roma. No século III, o imperador Aureliano voltou-se para o Deus dos soldados em busca de ajuda e conseguiu restaurar o império. Mas foi assassinado antes da situação se estabilizar, deixando o império em perigo novamente. Nos dias conturbados do final do Império Romano, muitos lutavam pelo poder. Um homem emergiu do caos, eliminando os rivais e unindo o império sob o sinal de um novo Deus. Seu nome era Constantino, e nada o impediria de salvar o império em declínio. Roma, ascensão e queda de um império. Constantino o Grande. Preparem-se! Peguem as armas! Nós vamos vencer! No século III, Roma enfrentava lutas internas e invasões bárbaras. Mas em 295 d.C., surgiu um novo e poderoso imperador para salvar o império. Seu nome era Diocleciano. O que Diocleciano optou por fazer foi lidar com diversas preocupações e vários desafios que o império enfrentava no terceiro século. Um novo elemento de Diocleciano foi a redefinição da defesa das fronteiras. O imperador Diocleciano criou um exército móvel sempre disponível a enviar reforços para as fronteiras vulneráveis. Um dos soldados mais capazes era o jovem Constantino, de 17 anos. Já! Ele era um soldado que se destacava, isto é, ele era muito corajoso na batalha e realizava todo tipo de feitos muito ousados. Os sinais da grandeza de Constantino não passaram despercebidos. Diocleciano mantinha o jovem soldado por perto, demonstrando o desejo de preparar Constantino para uma posição de poder no império. Diocleciano também dividiu o império entre 4 co-imperadores. Um na Ilíria, outro na Itália, o pai de Constantino na Gália e o imperador Diocleciano na Nicomédia, situada na Ásia Menor. Nicomédia, 302 d.C. Diocleciano sabia que os co-imperadores podiam se rebelar. Por isso, manteve os filhos deles em sua corte, inclusive Constantino, treinando-os como soldados sob vigilância estrita. Constantino foi enviado para a corte de Diocleciano para obter a educação certa para um membro da classe superior, educação literária e educação filosófica. Ele aprendeu grego, que não sabia ainda, mas o mais importante foi sua educação militar. Venha cá. Porém, a vida de Constantino na corte não era fácil. Diocleciano reinava com mão de ferro como imperador e como figura paterna. Ele começou a reinar cada vez mais por meio de toda uma série de éditos extremamente moralizadores e estritos, dizendo às pessoas o que fazer, falando como ser o melhor cidadão e assim por diante. Leve esta oferenda. Vá. Diocleciano exigia que todos, inclusive Constantino, fizessem sacrifícios, pois, acima de tudo, Diocleciano acreditava que a unidade do império dependia dos deuses pagãos. Acima de tudo. Mas outra religião está atraindo os romanos e ameaçando os planos de Diocleciano. Seus devotos adoram Jesus Cristo, o Filho de um novo Deus. A igreja cresceu em devotos e também ficou muito rica. E na época tinha muitas propriedades. A igreja era uma instituição que florescia no Império Romano. Diocleciano acreditava que essa instituição era uma ameaça a Roma. Ele se preocupava muito com a saúde do Estado. A força de Roma estava ligada com a religião romana. E os cristãos ameaçavam isso. Os cristãos haviam sido tolerados por quase 40 anos. Constituíam uma grande porcentagem
da população das cidades. E certamente havia cristãos no exército e também na corte imperial. Sigam o exemplo de Jesus e amem a Deus, irmãos. Acima de tudo. Diocleciano exigiu que todos os soldados do império oferecessem sacrifícios aos deuses romanos, mas muitos cristãos se recusaram. Diocleciano acreditava que tudo o que interferisse com a proteção dos deuses romanos era uma ameaça genuína ao Estado e poderia destruir o império. Poderia destruir o Estado e, pelo interior, era assim que ele via os cristãos no exército. A desobediência ao édito imperial era punida com a morte. Constantino era forçado a testemunhar essa brutalidade e percebia o medo e a discórdia que as reformas de Diocleciano provocavam. Não demorou para que a discórdia se espalhasse além do exército. Em 303 d.C., o imperador Diocleciano emitiu um édito que iniciou a grande perseguição contra os cristãos. A emissão do édito da perseguição provocou uma cultura de crueldade administrativa. Os oficiais romanos que aplicavam o édito quando encontravam resistência deviam levar os acusados ao tribunal, torturá-los para obter provas e obrigá-los a renunciar publicamente ao cristianismo. A grande perseguição marcou o início da Era dos Mártires. Todos os cristãos que proclamassem sua fé em público eram condenados à morte. De muitas maneiras, a perseguição de Diocleciano foi muito além das anteriores. O imperador romano chegou muito perto de destruir o sistema. É provavelmente por isso que tantos mártires adorados pela igreja cristã foram obrigados a sofrer por Cristo durante o reinado de Diocleciano. Nicomédia, 305 d.C. Apesar de não concordar com as perseguições, Constantino tinha de se curvar ao homem que podia definir seu futuro. Mas quando Diocleciano adoeceu e renunciou, Constantino ficou surpreso ao ser afastado da sucessão. Diocleciano parecia perceber que Constantino podia ser uma ameaça. Constantino lutara com Diocleciano e fizera um bom trabalho nas batalhas. As fontes dizem que, no fim de sua vida, Diocleciano havia de fato prendido Constantino em sua corte. Isso para impedir que ele voltasse à corte de seu pai e comandasse os exércitos dele. Porém, sem nada que o prendesse ao Oriente, Constantino resolveu dirigir seu destino e fugir ao jugo de Diocleciano. Constantino viajou da Nicomédia para Bolonha, na Gália, a fim de encontrar o pai que governava a Espanha, Gália e a Britânia. O imperador Constâncio, pai de Constantino, estava velho e doente e sentia a falta do filho. Mas em 305 d.C., Constantino reencontrou-se com o pai, um homem cuja natureza era mais similar à sua do que a de Diocleciano jamais fora. Constâncio, pelo que sabemos no Ocidente, era muito mais relaxado em sua forma de governar e ele certamente descobriu que era possível ignorar alguns dos éditos de Diocleciano. Que bom te ver, meu pai. Seja bem-vindo. Constantino descobriu que o pai era um líder compassivo e Constâncio viu que seu filho era um homem que algum dia poderia assumir o trono. Quando o imperador Diocleciano renunciou em 305 d.C., Constantino ficou livre para viajar ao Ocidente e se juntar a Constâncio, seu idoso pai. Um dos 4 co-imperadores romanos, Constâncio governava a Espanha, Gália e Britânia,
ameaçada pelos bárbaros pictos. Em 305 d.C., ele e Constantino foram de Bolonha para a Britânia para sufocar a rebelião. Os pictos eram uma tribo feroz do território onde hoje fica a Escócia e que atacava a Britânia. Eles eram um sério desafio em batalha para Constantino e seu pai. Esses vizinhos bárbaros do século IV eram mais bem organizados do que haviam sido em gerações anteriores. Os exércitos romanos enfrentaram batalhas mais difíceis do que antes na Europa. Para piorar as coisas, a saúde do imperador Constâncio estava abalada. O fato de um imperador que claramente estava doente na época em que foi com o filho enfrentar o perigo dos pictos ter ido nesta campanha é outra indicação de como a ameaça era séria. Com a doença do imperador, coube a Constantino liderar as tropas do pai e garantir a vitória na batalha. Quando Constantino juntou-se ao pai no Ocidente, Constâncio garantiu que ele assumisse um lugar nos altos escalões de comando, que lutasse com o exército, que os soldados o conhecessem e que ele tivesse em um lugar natural na administração do Império Ocidental. Essa sempre foi a expectativa de Constâncio. Com seus feitos militares, Constantino conquistou a lealdade do exército, mas a vitória não pôde salvar a vida do pai que Constantino havia acabado de conhecer. York, Britânia, 306 d.C. Quando seu pai morreu, o exército admirava Constantino, e ele foi imediatamente proclamado imperador. De certo modo, isso é um evento natural. Era um exército que conhecia o pai de Constantino, que respeitava o pai de Constantino e que conhecia o filho também. Eles sabiam o que esperar de Constantino. Em um império em que a morte de um governante costumava provocar violência e jogos de poder, a proclamação de Constantino foi pacífica e tranquila. Quando os francos atacaram a Gália em 306 d.C., Constantino foi para o sul para lutar contra eles e enfrentar seu primeiro desafio como imperador. Os francos compreenderam que a morte de Constâncio era uma oportunidade e quiseram aproveitá-la. Porém, Constantino demonstrou muita capacidade como comandante e impediu essa invasão. Constantino não demorou para provar seu valor como imperador. O imperador devia comandar pessoalmente o exército e, com frequência, devia comandar na frente de batalha. Constantino parece ter sido um soldado de frente de batalha muito capaz. Ele era visto liderando as cargas de cavalaria nas batalhas e era muito hábil na tática. Ele também era inteligente e sabia que para se estabelecer no poder precisava da confiança do povo. A captura dos líderes francos foi a oportunidade perfeita para isso. Constantino desfilou com os prisioneiros bárbaros pelas ruas de Trier, na Alemanha atual, para mostrar ao povo que ele os protegeria. Constantino sabia que o objetivo principal de qualquer imperador, se quisesse se manter no poder, era lutar contra os bárbaros. Então Constantino fez isso em grande estilo. Ele lutou